Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui novamente, a turma do É para Falar de Gênero Sim, com a nossa live semanal. Hoje, muito felizes e honrados de contar com a nossa queridíssima e amiga Sara Wagner York, que já nós vamos saber de tudo sobre Sara. Quem está aí pode começar a compartilhar com seus companheiros aí, com seus amigos, e nós vamos iniciar, como toda semana, fazendo a nossa audiodescrição. Eu sou Cláudia Reis, uma das administradoras da página, sou uma mulher branca, gorda, de cabelos curtos, uso óculos de aros vermelhos, estou usando no momento um headphone de earcups preto, estou vestindo uma camiseta rosa e por cima dela uma camiseta branca, onde você pode ver um punho cerrado saindo de dentro de um útero. Atrás de mim você pode ver uma estante com alguns livros, uma sapinha com uma coroa dourada na cabeça, um quadro onde tem uma pessoa barbuda e de lenço vermelho com bolinhas brancas e um cartaz escrito "Lute como uma gorda". E tenho a honra gigantesca de convidar Sara Wagner York para fazer sua audiodescrição e as suas saudações iniciais. Boa tarde, minha amiga Sara, tudo bem? Boa tarde, Claudinha. Muito obrigada pelo convite. A você, Alexandre Bertolini, a esse pessoal do É para Falar de Gênero Sim, que eu acho que é uma página fantástica. Eu sou a Sara Wagner York, sou uma mulher latino-americana e caribenha, assim, me entendo aqui nesse lugar de mundo. Sou uma mulher não preta, estou com aí mais de 40 anos, mas na foto parece 20. Mentira, gente, 45. Você olha na cara e fala, é a travesti de 45. Tem cara de travesti, seria exatamente esse mix, né, dos traços mais acentuados, né, daquilo que a gente chamaria de masculino, e traços mais leves, né, uma sobrancelha mais desenhada, um negócio assim, aquilo que a gente adequaria ao mundo feminino dos anos 80 e 90 do século passado, né? Porque hoje está tudo assim, as coisas estão ganhando outros pontos. Atrás de mim tem uma estante, e nessa estante alguns livros, algumas fotos, inclusive do meu filho e do meu neto. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, porque eu acho que desde o início ser reconhecida como alguém que usa alguma coisa interessante é o nosso sonho. E ser reconhecida por uma Cláudia Reis, por um Alexandre Bortolini faz muita diferença, porque são ícones das nossas primeiras histórias de compreensão de gênero e sexualidade aqui no Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. Não posso deixar aqui de dizer que a primeira vez que eu vi uma sala cheia de 400 professores esperando para entender que era gênero e sexualidade, Alexandre lá em cima explicando, a menina falando assim, não tem mais como entrar. Encheu, lotou. E eu lá de fora, eu jamais imaginaria que eu estivesse aqui hoje fazendo isso. É um prazer, sim. Prazer é completamente nosso pela sua trajetória, Sara, que eu gostaria que a gente compartilhasse um pouquinho aqui hoje. Então, eu queria começar falando bem pouco e ouvindo bastante sobre você. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história, até porque lá na chamada a gente fez a brincadeira com o título da sua dissertação. Tia, você é homem? E aí eu queria que você contasse um pouquinho a tua trajetória até você se deparar com esse tipo de questionamento de uma criança, né? Pode ser? Pode. Então, eu sou tenho formação em 3 áreas da docência, né? Letras vernáculas, letras em inglês e pedagogia. E estou nessas 3 áreas, e as 3 me ajudam a compreender o fenômeno da linguagem na minha vida. E como eu me compreendo como mulher desde muito criança, e depois eu vou me entender como travesti, sem passar propriamente pelo gay, eu acho que eu fui gay durante, assim,
Eu acho que durante 2, 3 anos, assim, porque imediatamente, depois que eu me entendi, que eu fui expulsa de casa, e aí eu preciso trazer aqui um conceito que é travesti migrante, que eu tenho dado muito, eu já me entendi como travesti, eu já era Sara, eu já era outra coisa, e não era mais. E essa Sara não era Sara, ela era ela era uma Sara que tinha nome e sobrenome, ela tinha nome e sobrenome de gente comum. Meu primeiro nome, por incrível que pareça, era Jussara Campos Mendonça. Olha que nome de gente fina, elegante, sincera. Você, né? Era, Isso mais ou menos com quantos anos, Sara? eu acho que esse nome propriamente dito, com 14. Eu acho que a Jussara antes. A Jussara acho que foi com 11, 12. Então você estava transitando ainda nessa construção identitária na escola, nos espaços formais e Tava, fazendo e pensando essa sua transição, né? a minha avó morreu, eu fui criada com uma avó. E aí, eu não entendia por que eu tinha sido criada com a minha avó. A minha avó, ela faleceu, eu tinha por volta desses 12 anos, e ela era como se fosse assim, a minha mãe. De repente, eu fui jogada numa casa de uma mãe, que não era minha mãe. Né? E aí eu vou descobrir que essa mãe, ela tinha me roubado no hospital e que eu não era filha dela. Toda uma complexidade. Inclusive o fato de descobrir que eu era monocular vem daí, porque até então eu não sabia por que eu era monocular. Eu descobri que eu era monocular, e o porquê de ser monocular na Inglaterra. Morando na Inglaterra, quando o médico falou, não, esse tipo de lesão ele é muito comum em paciente que teve sífilis congênita. E aí eu vou entender. E aquele fato de não enxergar de um olho desde sempre se devia a isso, né? Eu era, muito provavelmente, aí eu fui, de algum jeito, arregimentado por essa mulher, mas eu era o filho da doida da cidade. Né? Então, ser o filho da doida da cidade era tudo que eu não, eu custei a entender. E que E para uma criança é complicado, até para, né, para as relações eu acho que para sociais. adolescente, né? Acho que para adolescente, porque aí juntou a revolta com o não amor, com o não carinho, com os abusos, né? Os abusos seguidos, foram vários, né? Familiar, inclusive. Eu sou caçula, né? Caçula, entre aspas, né? Porque eu cresci com essa mãe que ela tinha 4 filhos. Então, eu fui o quinto filho. E você pergunta, mas por que ela te roubou se ela tinha 4 filhos? Porque ela se apaixonou pelo amante. E aí ela precisava de um álibi, de uma desculpa, e eu fui o golpe da barriga para ela ficar com esse amante. Então, meu pai, ele acreditava muito em mim, ele acreditava muito na possibilidade desse filho ser real. Ele morreu em 2001, é, diante dessa verdade, né? Conhecendo essa verdade. E aí, para ele, eu acho que foi assim, desastrosa, né? Para ele e para mim também, de algum modo. E aí, Sara, você está nos compartilhando aqui nessa essa construção. Não conheço mulher mais guerreira do que você, porque, né? Eu já conheço algumas. Cada hora que a gente conversa, eu descubro um cenário novo aí da tua história de luta, de resistência e etc. E aí você Sim. acabou de falar para a gente que você descobriu a sua questão de baixa visão na Inglaterra. Como é que você foi parar na Inglaterra? Então, eu acho que enquanto eu ia crescendo, Claudinha, eu fui tentando me adequar. E eu acho que uma das últimas adequações que eu tentei fazer foi aquela coisa: como é que você sabe que você gosta de rosa se você só experimenta azul e amarelo? Eu achava que sexualidade era isso. E aí, forçosamente, eu falei, por que não? Adolescente, eu falei, por que não? Eu vou lá, vou transar com uma mulher. E aí eu entrei para uma igreja, eu já tinha sido, já
raspei no santo muito cedo, né? Sou iniciada no candomblé desde criança, mas aos 16 eu fui para a igreja evangélica, apaixonada por um garoto. Eu fui para a igreja evangélica tentando casar com ele. Terminei. Quem nunca, né, Quem Sara? nunca? Quem nunca? Terminei apaixonada por uma outra mulher. E aí essa mulher é a mãe do meu filho. Então, em uma única relação sexual, assim, eu tentava a todo modo, porque eu achava assim, não, se eu gozar dentro, eu sei que eu vou ser liberta. Em nome de Jesus, e vai ser hoje. E eu consegui fazer isso assim, com muito esforço, com um grande esforço, porque era uma violência, estou falando de um processo extremamente violento que me encontra a mim mesma, em nome de uma sociedade doente, faz eu parecer alguma coisa desqualificada. E aí, nessa única tentativa, ela engravidou. E aí, a partir disso, nós vamos conviver, eu, ela e esse filho, por algum tempo. Com ele, quando estava com quase 5 anos, ela retira esse filho de mim, da possibilidade de estar próxima, casa com um sujeito de igreja também, os dois vão ser felizes. A partir daí, eu que já tinha um pezinho meio cristão, extremamente religioso, a partir daí eu mergulhei nas religiões todas. Então fui conhecer. Aonde você falasse assim, ó, Sara, para você saber do seu filho, tem uma senhora que na rua de trás que faz oração e fala, e ela diz, e todo lugar tem uma, né? Tem sempre. Eu ia atrás. E dessa forma eu conheci os maiores religiosos do Brasil. E vão de Chico Xavier, a Tia Neiva, João de Deus, não conheci o seu Manuel Jacinto Coelho, da Cultura Racional, mas conheci outras pessoas, fui praticante da Cultura Racional, como o Maia foi, como outras pessoas aí foram, e fui passando fui para a Ordem dos 49, Juramidã, Santo Daime, aonde existisse Deus, eu estaria lá para poder levar todas as minhas verdades. E em cada decepção dessa, em cada decepção, em cada mentira, em cada constatação de ficção, de não realidade, além da decepção, eu saía mais fortalecida, sabendo que no próximo eu encontraria. E assim eu procurei esse filho por muitos anos, por quase 15 anos. E nessa eu comecei a fazer uso de cocaína e crack. Nunca gostei de maconha, devia ter gostado, porque eu sou uma mulher que tem glaucoma. Se tivesse usado maconha, não tinha glaucoma. Verdade, né? Aí fiquei nessa, né, da cocaína e do crack. Quando fui usuário de cocaína, não tive tantos problemas, não. Mas quando eu me tornei, e sempre afastada das profissões, né, por ser travesti, então, assim, eu sempre era retirada sem saber por quê. Não fui assessora parlamentar, não fui tirada, não sabia por quê. Fui coreógrafa, coreografei o espetáculo Meu Guri, do Zenoide, que é uma composição do Chico Buarque. Fui retirada de cena sem saber por quê. Né? Sempre a transexualidade retirando dos espaços conquistados. E no salão de beleza eu encontrei alguma comodidade. Então, quando eu fui procurando por esse filho, quando eu chego a ir para Londres, eu já tinha desistido tanto da religião quanto do filho. E é nessa época que vários amigos entravam em contato, fazer vários trabalhos, e eu tinha uma agenda boa, né, de muita gente querida que eu fui conhecer, muitas Cláudias conheci durante minha vida, muita gente bacana, todo mundo, eu tenho amigos no mundo inteiro, não me escondo, tenho assim, o meu nome nas redes sociais é meu nome em qualquer lugar, porque eu não tenho motivo para sentir vergonha do ser humano que eu fui, que eu me tornei, hora nenhuma.
agir com o máximo de ética, sabe, e honestidade com todo mundo. Acredito que tenha vivido assim com todos. E até que um dia um amigo chamado Rita Monteiro diz: olha, você vai ter que. Sara vai ter um negócio aqui, você vai ter que participar. Eu tinha uma amiga que chamava Amora, e a Amora é uma dessas, assim, rica, carioca, sabe? Ricos cariocas da Zona Sul. Já ouvi falar, já ouvi falar. Mas são seres que a gente tem que estudar, porque eles são de uma outra, sabe, assim, eles não vivem no mundo real. A Amora, pra você ter noção, fala assim, me chama para fazer uma artista lá. Eu atendi essa artista, na outra semana veio uma outra, que era a Carla Vise, eu acho. Depois, Daniela. Foi uma semana que vieram para fazer artista. E eu falei: não, gente, eu não quero artista, não. Artista só dá trabalho, não dá dinheiro nenhum. Porque esse povo não. Meu salão ali, ó, ali no centro, estou em Londres, estou feliz com esse lugar. E aí eu fui. Veio Rita Monteiro. Rita Monteiro, para quem não conhece, é a primeira VJ da MTV preta. A primeira preta que foi VJ no MTV foi Rita Monteiro. Rita Monteiro mandou uma mensagem e falou assim: travesti, você tem um trabalho para você. Aí eu falei assim: o que é? Ela falou: tem uma mulher aqui que falou que quer fazer uma maquiagem, mas só serve se for a melhor de todas. Aí eu falei: eu só atendo se for Cindy Crawford. E ela falou assim: é melhor que ela. Eu falei: quem é? Elza Soares. Aí eu quase morri. Ela falou: você vai maquiar a Elza porque ela vai ganhar o prêmio de cantora do milênio da BBC de Londres. Aí eu falei: aí vamos. Aí fomos lá, fizemos um trabalho bacana. Ela, que já era uma querida, ela foi muito, assim, muito mais comigo. Eu, assim, muitas lágrimas depois, né? E aquele chororô de muita coisa. De repente, eu venho acaba tudo isso. Algumas fotos que nós fizemos circularam nas redes sociais. Mas aí você ficou bem abastada, imagino. Maquiando, bem abastada. Maquiando Elza Soares, maquiando essa turma toda, em Londres. Isso em Londres, isso não é. Assim, é Londres, né? Isso não tem nada. Isso é como você falar que você atendeu o Mário Frias. na Augusta, né? Assim, em Londres, o nível de gente, o volume de gente de toda a parte do mundo, assim, grandes pessoas, para você ter noção, fotos a gente não conta isso, mas com o Luciano Huck. O Sérgio está te entregando aqui. Fala do Aqué, não enrola, não. Não tinha. Isso. Então, assim, a gente atendia muita gente, mas era muito caro, porque manter aquele espaço também era muito caro. Era ganhar muito, gastar muito. Mas esse pouquinho que eu ganhava, uma parte vinha para o Brasil, assim, de alguma forma. Eu sei que essa foto circulou, e aí um dia alguém me liga, né, numa mensagem do Facebook: oi, como você mandar um oi, ligar aqui no Brasil? Eu não tenho nada no Brasil, tenho pavor dessa gente, um povo escroto, péssimo, que não respeita ninguém, quero saber de brasileiro nunca mais na minha vida. E aí passou umas 2 semanas, eu liguei nesse telefone, e aí quando eu liguei, alguém falou assim: espera aí só um minutinho. Aí atendeu lá. Falei: alô. Falei: quem tá falando? Falei: aqui é a Sara de Londres. Aí quem tá falando? Aí a voz falou: oi, pai, pensa, que saudade de você, né? Que saudade do seu cheiro. E ali, naquele momento, a minha vida mudou completamente, porque eu já tinha decidido que eu não
mas não falaria mais do meu passado, né? Tanto de ter sido uma criança roubada, quanto de ter o meu filho retirado de mim do mesmo modo, de modo violento. E naquele minuto eu decidi assim, perdoar todos os meus erros, por assim dizer, para eu poder caminhar em paz. E aí eu consegui caminhar em paz, Claudinha. Eu acho que assim eu chego. Essa é a minha marca maior, assim, onde eu decido voltar para o Brasil. Quando você reencontra seu filho. Eu acho muito interessante, Sara, uma das formas que você se apresenta, e eu acho sensacional, você sempre fala assim: eu sou Sara York, travesti, pai e avó. Agora, E eu acho isso sensacional. Aí eu fico pensando assim, como é que a gente constrói essa identidade travesti, pai e avó? Fala pra gente um pouco sobre isso. Porque, tipo, é meio Laerte, assim, que dá uma bagunçada na nossa cabeça. E eu acho bacana a gente conversar com pessoas que tenham uma lógica que faz todo sentido, mas que é uma lógica que não encaixa direitinho aí nessa organização que a gente teima em enfiar as pessoas, né? Então, como é que você se começou a se ver nessa concepção de pai, travesti e avó? Eu acho que aí são essas três identidades que foram me ajudando até a me compor. E aí eu já estava na academia de volta. Meu neto tem 5 anos, né? Eu acho que eu fui entendendo esse processo de compreensão das identidades e formação da identidade a partir da diferença, né? Dessa proporção da linguagem. E aí fui percebendo que, de fato, não era vergonhoso ser pai, sendo a mulher que eu sempre fui. Né? Mas eu não tinha um outro nome naquele momento, estando com a mãe do meu filho no hospital. Eu fui a primeira pessoa que ele viu. Depois da mãe do médico, fui eu. Assim, ela estava com ele no quarto, e aí eu me lembro do médico falando, eu vou trazer. Aí ela falou assim, traz porque o pai quer ver. Então, ali para mim, eu entendi aquilo ali, aquilo como sendo, tá isso mesmo. Então, pai para mim nunca foi uma coisa que fizesse, talvez por eu ter uma relação muito, não vou falar muito boa, porque essa relação foi estragada por outras pessoas, mas eu tinha uma relação muito boa com meu pai. Né? Meu pai, ele foi, quando eu quis fazer cirurgia no nariz e no seio, por exemplo, meu pai falou, no seio não, jamais. Agora, se você quiser modificar alguma coisa no outro lugar, tudo bem. Então colocar o nariz bonitinho de Barbie pode, né? Tirar o chapelão, blá, 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 aí pode. Aí ele falou, não, aí pode. E aí eu me lembro do meu pai, assim, sabe, muito atencioso naquele momento comigo, no hospital. A minha mãe não. A minha mãe já era o oposto, né? Ela não tinha essa conversa comigo, porque eu era a materialização do crime que ela cometeu. Então era muito triste para ela me olhar. E toda vez que ela me olhava, ela sentia. Eu sentia. A culpa, né? E eu via a culpa na cara dela, assim, sabe? Esse um não lugar, mas ao mesmo tempo um lugar de querer destruir, de querer matar, né? Não à toa eu apanhei muito dessa mulher durante toda a minha vida. E das piores formas possíveis, né? Assim, eu apanhava com o que tivesse à mão. Então foi uma vida muito uma sequência de violências, né, Sara, que você foi aprendendo a enfrentar e a e lidar. filha de fazendeiros. A minha mãe comercializava, morreu comercializando ouro e pedra preciosa. Está entendendo? Tinha fazendas. Ela não tinha uma fazenda, tinha fazendas. Uma mulher que tinha fazendas na década de 80. Essa mulher não, ela podia ser, se quisesse, muito burra. Né? Não, com certeza. Então, assim, ela, né, imagina fazer um médico assinar um documento, sair com uma criança de um hospital como se ela tivesse parido. Então, assim, ela pintou e bordou. Essa pessoa,
quando morre em 2019, o ano passado, em fevereiro, uma das últimas conversas que eu tive com ela, 3 dias antes dela falecer, 2 dias antes dela falecer, foi ela me pedindo perdão. E ela morreu de câncer, assim, um câncer generalizado, e ela falou, você me perdoa, né? Eu disse, olha... Como é que faz, né? Como é que faz, né? A gente não sabe nem por onde puxa, né, Sara? Tadinha, a gente está num combo de erros chamado vida. A gente não está num combo de acertos. Que vive bem, que não valia nada. Só tem um problema na cabeça, de uma ordem mental, espiritual, alguma coisa. Porque a gente que vive com um mínimo de consciência, a gente vive um combo de erros. E aí, justamente, sou eu que vou mesmo apontar o dedo para essa mulher, dentro daquela realidade que ela viveu, para falar que ela foi, que ela não foi. Eu vou perdoar, quem perdoa é Jesus Cristo. Ela soube, né? Ela soube. Né? Quem perdoa é Jesus Cristo, a gente quer, é o que a vida tomou. E aí, para isso, tem o direito, a gente vai lutar por isso ou não. Né? Ô, Sara, a turma está aqui falando da sua história, todo mundo, né, impactado com a sua história. E Eliane, que está sempre aqui com a gente, ó. Eliane Maio, beijo para ela. E aí, o que acontece? A gente estava querendo que você contextualizasse um pouco essa história, porque, assim, hoje, você sempre foi uma mulher super guerreira, conseguiu milhões de feitos, e um dos feitos que eu acredito que você guarde com muito carinho no coração foi a sua defesa, que eu tive a honra de assistir, a sua defesa da sua dissertação de mestrado. E aí você chega na academia, a gente pensou em colocar quando o corpo trans invade esse espaço formal de ensino, porque eu acho que o termo ainda é esse, né? Ainda tem que invadir, ainda tem que falar da licença, eu existo e resisto. E aí você vai justamente contar a tua história, parte da sua história, e contar parte da história das pessoas pessoas trans que você entrevistou, não é? E aí você vai e começa com essa pergunta: tia, você é homem? Fala para a gente um pouquinho desse contexto aí que te levou a pesquisar a partir dessa pergunta. Eu queria muito entrar para a pós-graduação. Quem me vendeu essa ilusão foi Alexandre Nabor. Alexandre Nabor, culpado, uma pessoa horrível, falou vá para a pós-graduação. E eu acreditei, com Sérgio Batista ainda. E aí eu sei que eu dei uma olhada no negócio do Sérgio Batista, e Sérgio Batista não tinha mestrado e doutorado no programa dele, era um programa de políticas públicas, e eu queria muito uma coisa que fosse na área mesmo da deficiência, com a educação, esse fluxo que não consegue filtrar. A educação travesti, Claudinha, ela é uma outra coisa de uma outra ordem. Transepistemologia. Transepistemologia não é uma coisa escrita por travesti que está na academia. Isso é uma outra coisa, de uma outra ordem. Não é cheguei aqui e eu sou travesti. São os arrombos que foram feitos na sua vida que vão dizer exatamente o que é e como essa história se materializa na possibilidade, no fazer sentidos, nas coisas que vão te acontecendo ao seu redor. Então, as minhas mais velhas, os travecos de outrora, diziam o seguinte: se você não tem a marca da agulha, você é um viadinho. E essa marca da agulha, do silicone, ela não é uma marca qualquer. Ela é uma marca que ela é caríssima, Cláudia. Ela é essa marca. Deixa eu tentar mostrar. Eu tenho essas duas bolas que você vê aqui no meu rosto, são silicone. De injeção, né? Silicone industrial. Eu tive a sorte e o bom senso de fazer de um modo, mas outras tantas não. Esse modo e esse jeito vai dar aquela cara, a cara do traveco.
E aí é essa cara que vai rejeitar você em vários espaços. Então, é essa marca que a gente ficava pensando que faria a gente ser mulher ou não, né? A gente só queria isso. Não à toa, nos levantamentos dos grupos hoje da internet, o assunto que rola mais entre as travestis é a adequação ao corpo cisgênero. Né? A gente ainda vive aí Por que adequar, né? Porque Quem tem que quer e adequar, pode. né? Tem que adequar. Você tem uma leitura aí que é vendida todo o tempo dentro de um padrão que une, né, massa, marca e mídia, e essa marca que vende a mídia, que vende para a massa, ela vai o tempo todo, já dizia aí o George Orwell, né, no 1984, ela vai dizer o tempo todo que se você não está dentro nesse ponto, você não é interessante para o social, porque o social ele adequa, né? E aí vem as travestis dizendo que a gente não faz parte do social, mas faz parte do social, mas quer adequação, mas também quer ser respeitado. Quer dizer, é um jogo que coloca por terra toda essa noção que é estabelecida por nuances de repetição, que a gente sabe que é, né? E estou tentando falar aqui de um modo mais facilitado para quem não estuda. O que a gente vai perceber é que as travestis, de um modo geral, elas vão desafiar esse sistema, muitas vezes, inclusive quando elas falam, né, como disse Larissa Pelúcio uma vez, inclusive quando elas falam, eu não sou, travesti não é feminino, é masculino. Ela fala, então tá bom, Michele. É porque a gente fica operando no binarismo, né? Por É, mais que a gente vá pensando, porque não é binário, a sexualidade e tal, mas quando você senta lá e você vai produzir, você produz de forma binária, né? Eu escutei Meg Rayala, que teve com o Alexandre semana passada aqui, eu escutei Meg Rayala falando no Sinabé, na frente de sei lá quantas centenas de pessoas, e ela falando que o orientador dela tinha dito: Meg, você não pode escrever desse jeito que você está escrevendo, porque esse jeito aí não tem a ver com a ABNT. E aí a Meg, do alto da posição de Meg Rayara, pode discutir conosco, né? Disse para todos nós: se a travesti não cabe nas regras da BNT, que se fodam as regras da BNT. E eu acho que é mais ou menos isso que você está falando aqui, né? Você quer, vem cá, travesti, vem aqui falar da tua história. Mas olha, tem que ser no masculino, tem que ser no feminino. Não tem uma lógica que eu queira entender, uma lógica diferente de um pensamento trans olhando para o mundo, né? Sim, eu acho que Meg, Claudinha, ela pega de um modo descolonial, sabe? Ao passo que ela desconstrói, ela também reforça outros pontos, evidencia. Eu vou além, assim. Eu comecei a perceber que não bastava gritar não a certas coisas. E aí eu vou te dar alguns exemplos. É, eu fui convidada para poder participar do dia 7 da rede da campanha pelo direito à educação. É um guia de educação infantil, para a educação infantil, e é um guia, sobretudo, do campo da educação inclusiva. E aí eu fui chamada. Eu fui lá e dei o meu melhor. Foi ótimo. Foi só para incluir alguns nominhos, tá? Incluímos nominhos, tá? Era para colocar também capacitismo, né? Colocar aqui o capacitismo, trazer esse conceito de Ana Guedes, para colocar lá. Aí no final eu falei assim, gente, vocês podem fazer um favor para mim? Eu queria usar 2 nomes, é o que eu ando fazendo muito. Eu queria usar 2 nomes. Qual nome, sabe? Eu falei, eu queria colocar Sarah Wagner York, que eu uso, eu falo que é nome social, mas na verdade não é o nome do meu marido, né? Do meu marido inglês, que mora na Inglaterra, então o nome veio junto. Então, de Yorkshire, mas não vou falar Yorkshire porque o povo acha que eu sou cachorra, né? Então, só New York. E aí, eu queria colocar o meu nome social e o meu nome civil. Então, vamos colocar. Aí colocaram. Aí eu falei, ficou ótimo.
Mas tem como colocar um asterisco agora? Como assim, tá? Eu falei, o asterisco é dizendo assim, ó, faço uso de nome duplo como política e prática educacional para o uso do nome social em todas as instâncias de ensino. Aí eles foram e colocaram o asterisco. Esse asterisco virou a sensação do guia. Porque nunca se viu um guia de educação infantil que trouxesse a palavra travesti. Quer dizer, então a gente começa a trabalhar por dentro do sistema e dizer, olha, tem isso aqui, tem isso aqui. E o de fato, Claudinha, é não esquecer de quem está atrás de você. Porque chegar aqui arrombando, por exemplo, eu ganhei o título de primeira da UERJ. Eu sou a primeira travesti ou a primeira trans da UERJ, Cláudia? Você que é uma mulher do Rio de Janeiro. Eu acho que não, né? Também acho que não. Entretanto, não só mesmo. O professor Guilherme Almeida, por exemplo, que é um professorzão, passou por lá muito antes de mim. Entretanto, até a minha chegada, nenhum formulário, nenhum registro formal dentro da UERJ existia a palavra travesti. Então eu te pergunto, adiantou ser travesti antes? Pois é, porque a gente fica sem a visibilidade nessa área. Porque o que eu quero é isso. Então, assim, quando alguém vem criticar, eu falo assim, mas você é a primeira ou a milésima? Não é igual, não. Tem muita diferença. A diferença não está só no registro histórico, mas está no registro da possibilidade do fazer. Então, E também na solidão, né, eu imagino, porque essa história do ser o primeiro também vai inaugurando uma série de coisas, inclusive uma certa solidão, né? Claudinha, no meu grupo, por exemplo, do Proped, da UERJ, existem só mais duas que chegaram antes de mim. Inclusive um homem trans e uma mulher trans, inclusive. Chegaram antes de mim. A questão não é chegar antes. A questão é o que você está fazendo para os seus. E aí, quando eu falo, eu sou a Sara, que é a Sara Wagner York, Sara Wagner Pentossal Júnior, eu estou dizendo isso. Na altura do campeonato, eu posso ser o que eu quiser. Eu já sou conhecidinha aí na vibe. Na altura do campeonato, eu posso assinar Sara York, Sara Wagner, sabe? Assim, eu acho que até só não assino Sara Winter, porque eu sei demais. Aí é uma identidade que eu acho que você não está a fim de compartilhar, né? Agora, eu posso fazer muita coisa. A questão é que quando eu reforço o uso do nome social, eu estou lembrando de uma série de alunos que não tiveram a possibilidade que eu tive. E aí... E que são afastados, sufocados, né, Sara? Que são afastados, sufocados. Que é um outro exemplo. Céu Cavalcante, minha amiga querida. Céu Cavalcante, ela conta na minha dissertação, ela chegou no Conselho Regional e ela teve que alfabetizar, ela teve que explicar, ela teve que dar aula, palavra por palavra, para cada pessoa que estava dentro do Conselho Regional, para poder modificar essa estrutura e colocar o nome social ali. Ora, você acha que a gente precisa falar da primeira ou da segunda? Eu acho que num caso desse precisa, porque ela vai ser eternamente responsável por levar essa gramática. E, Sara, essa coisa do binarismo, né? Eu vou aproveitar porque, né, sou sua amiga e a gente abusa. Né? Quando eu me casei, né? Quando eu me casei com uma outra mulher, eu tive um problema muito parecido na hora do registro, porque eu me casei oficialmente, né? Então, o sujeito fez, Sara, um documento onde todos os adjetivos do documento eram duas mulheres se casando e todos os adjetivos ele colocou no masculino. Todos. E aí, quando eu questionei, muito pacientemente, que você me conhece, né? Peguei o marca-texto, marquei todas as letrinhas O e pedi para ele mudar para a letrinha A. Ele falou assim, é porque o documento que está aí é assim. Aí eu falei, mas não tem importância, você pode consertar. Aí ele consertou parte. Esse documento foi e voltou 4 vezes, Sara. Aí, não satisfeito, quando ele foi emitir o recibo no nome da minha companheira, que queria o recibo
do que a gente fez ali, né? Sim. Ele colocou o nome dela no masculino. É. O recibo era escrito à mão. Então, essa resistência, né, que essa turma vê aí, faz o tempo inteiro, esse jogado de braço com a gente, da nossa não existência, me parece que permeia os vários lugares, sobretudo na escola, né? Sim. O Alexandre está falando aqui dessa história, a gente ia falar de fetichismo daqui a pouquinho, mas o Alexandre deu uma adiantada, ele está falando aqui sobre esse fetichismo das pessoas trans na academia. Inclui pessoa trans para compor uma imagem de desconstrução, mas que não é exatamente um reconhecimento daquela pessoa como intelectual. Inclusive, recentemente teve até uma discussão sobre isso, né? Que o universitário não é intelectual no Brasil e tal. Então, você concorda com isso aí? Você sente esse fetichismo ou não? Então, eu acho que existem, assim, várias correntes que atuam dentro desse espaço. É claro que a gente tem um grupo aí que trabalha de um jeito, numa vertente, né, e que gosta do transpet, né, gosta do negro pet, né, tem esses pets aí, ele gosta disso, se não tiver um preto e um trans... As cotas, né? Vamos fazer, para a gente ficar bonito aqui, vamos fazer as cotas, né? Então, assim, tem esse povo. E, por outro lado, tem um povo que é mais... que assumiu mesmo uma honestidade, uma crítica a si mesmo, uma crítica mais honesta, sabe? Teve um povo que decidiu, assim, sabe, entendeu que isso, do jeito que está posto, está com os dias contados. Sabe? Vai acabar, vai acabar. Essa universidade que eu estou falando, que eu estou fazendo, que você faz, que espero, né, que a gente tenha aí o Alexandre dando aula daqui a uns dias, muito brevemente, inclusive. Essa universidade Amém. é uma universidade que a gente sonha, mas que ela custa muito caro. Ela custa muito caro para todos nós. Né? Para mim, por exemplo, quando a minha aluna fala, tia, você é homem? Lá atrás, ela faz essa pergunta, para ela é como se aquilo fosse um momento de grande desafio. Eu tinha uma aluna que olhava para mim assim, meio de lado, olhar sarcástico, e aí ela, umas 4 aulas sem conversar comigo. E aí um dia eu falei, o que é, garota? Você está me olhando? Ela falou, você acha que eu não sei, né? E aí ela fez isso umas 3 vezes. Você acha que eu não sei, né? Um dia eu cheguei pra ela, deixa eu falar uma coisa, você sabe o que? Me conta, porque de repente eu não sei. Ela falou assim, para, eu sei. O povo aqui acha que eles não sabem, mas eu sei. Eu falei, o que é que essa menina sabe? E aí fui descobrir, depois ela estava falando que ela descobriu que eu era travesti. Nossa! Ela teve essa descoberta. Então, assim, na cabeça dela, como ela era nova na escola, e ninguém mais falava da travesti Sara, né? Porque isso é quando eu chego. O primeiro ano faz isso. No segundo, o povo já não está nem aí. O povo já chega, tia Sara, né? Encheu Sara, o povo chama de qualquer jeito. Mas essa, ela tinha uma coisa que ela falava assim, você acha que eu não sei, né? Ela é assim, ela era perversa. E aí, essa garota, ela vai me remeter muitas vezes, um modo como as pessoas mais velhas dentro da minha casa falavam, o jeito que elas piscavam, né, que o povo mais velho, eles tinham uma coisa assim, ó, eles piscavam e faziam assim, aquela cumplicidade, né? um negócio que a gente tem pavor. Né? A gente que é do campo da diferença, a gente que é do campo da diferença, bem entre aspas aí, né? A gente tem pavor desse olhar, porque a gorda conhece isso de costa. Eu costumo dizer que gorda tem um olho na nuca, a vestido tem um na batata na perna. Você pode ver que a gente usa saia curta. Mas a gente tem essa coisa. E a aluna chegou, eu estou desconfiada e falou isso. Ela ficou amiga de uma outra. E essa outra era um pouco mais abusada. Essa outra chegou e falou assim, oi,
Eu falei, oi, já terminou sua atividade? Aí ela falou assim, tá. Eu falei, então, que bom pra você, né? Aí ela falou assim, você é tão bonita, tia. Eu falei, é mesmo? Eu falei, obrigada. 12 anos, ninguém fala, ninguém arranca. Você é tão bonita aos 12 anos você. Como eu, Claudinha. Não arranca. Aí eu falei, querida, tá, muito obrigada. Pode sentar, então. Ela falou assim, tia, você é um homem. Na lata. Assim. Eu falei, como assim, filhinha? Ela falou assim, eu não sei, é porque, assim, eu não sei, você é homem mesmo? Eu falei assim, que pergunta é essa, garota? Ela falou assim, não sei, você é operada? Aí eu falei, fiquei mais confusa agora, operada de quê? Aí ela falou assim, não sei, você colocou peito, colocou o pau? Sim. Aí eu falei, você está perguntando isso para mim? Por quê, gente? Eu tô assustada. Eu perguntou isso pro professor de matemática também. O que ele falou? Aí ela, claro que não. Eu falei, por que você está perguntando para mim? Ela, nossa, que sem educação. Eu falei, sem educação é você que vem me perguntar uns negócios desse. Quem mandou você vir isso? Uma legitimação para a invasão do corpo do outro, né? O corpo dissidente parece que é um corpo, não sei se você vê dessa forma. Falando da minha dissidência, né? O corpo dissidente é público. Qualquer um pode se meter nesse corpo, seja ele porque não se encaixa num padrão estético, seja ele porque não se encaixa na heteronormatividade, enfim, né? Ele é público. Essa regra, você está nesse limbo, né? E eu sei que o mais interessante foi que ela me fez essa pergunta e eu já tinha recebido essa proposta do Alexandre de vir fazer o mestrado e eu falei assim, gente, que pergunta idiota dessa menina, vontade, sabe, de matar ela, assim, mas ao mesmo tempo, eu falei assim, coisa mais tonta, será que ela não está vendo? Cláudia, e aí eu vim para casa e pela primeira vez eu me dei conta do que eu leria anos depois, né, ou meses depois, nos textos de John Scott, de Gayle Rubin, das grandes deusas, né, e toda essa Sapatão, inclusive. E aí eu me dou conta. Eu falei assim, peraí, eu estou falando de um óbvio, que óbvio é esse? A ficha do óbvio caiu nesse dia. E aí eu vi que não era tão óbvio assim. Mas eu não tinha leitura dessas quantos mulheres. adultos, né? De quantos adultos essa menina já não ouviu isso? Isso, exato, para ela reproduzir. Né? Eu não tinha essa leitura aqui do campo da citacionalidade, da literabilidade, da Butler. Né? Então, não tinha essa noção. Porque depois que você lê a Butler, depois que você lê Scott, Gayle Rubin, Monique Wittig, por aí vai, tantas outras, você pega, ela fala isso, você encaixa o negócio, você faz o que você quiser. Mas até você ter, eu não tinha essa compreensão. E eu falei assim, gente, responder essa menina é muito difícil. Como que eu vou responder isso? E aí fui fazer uma pesquisa rápida e encontrei alguns nomes. Entre esses nomes, vi lá que o corpo travesti ele pertencia a condições que promoviam um estado letalizante. Quem colocou essa frase, eu achei interessantíssima, foi um cara chamado Fernando Cocaí. Falei, cara, esse cara, ele falou mais isso. Conhecido como seu orientador, né? Mais conhecido como meu orientador. Aí eu fui atrás dele. Quando eu cheguei, o Fernando falou assim, eu lembro dele falar claramente, eu não sou a pessoa certa para você. Você é uma outra coisa, você faz um negócio muito interessante, e eu não dou conta disso. Você conhece os outros professores? Eu falei, não, é porque eu sou aluna da UERJ, eu quero fazer na faculdade de educação. Ele falou, não, tem outras pessoas, a Conceição faz um trabalho maravilhoso, sabe? Então, me jogar assim, gente, você poderia me ajudar. Acho que ele já tinha sacado e ele já tinha visto como era, mas tinha esse comprometimento dele, né, de fazer de alguma forma.
E aí, dentro daquilo que ele se predispunha, daquilo que ele se propôs, a gente foi fazer alguma coisa e, e acabamos fazendo essa dissertação que começa com Tia, você é homem, por causa dessa pergunta, que são as bases estruturantes e fundantes das teóricas que vão dizer por que responder essa pergunta é tão complicado nesse momento. E aí, acionando tudo isso, a gente já trouxe a discussão das cotas, né, que a princípio, estudando entre 2018, 2016 e 2018, eram 14 universidades primariamente, e hoje são 20. E a UERJ entra nesse lugar aí, muito provavelmente ainda esse ano, uma estruturação fundamentada por mim junto às pró-reitorias. Então, hoje, por exemplo, eu estou lá na consultoria direta da Câmara de Políticas Afirmativas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O que, para mim, assim, é motivo de muito orgulho, porque, mais uma vez, eu sou a única travesti que está lá. Né? Então, assim, aí a gente vai vendo, né, como são feitos, mas me lembro muito das grandes mulheres, das grandes travestis que passam pela academia, nos ensinando muitas coisas, né? Leila Dumareschi, Viviane Vergueiro, a própria Céu Cavalcante, Jaqueline Gomes de Jesus, Amara Moira, Meg Rayara, Adriana Salles. Tem algumas que a gente precisa dizer, a Alicia Kruger, a Fran Demetrio. São essas pessoas que hoje fazem com que a minha caminhada não seja mais só. Eu olho para o lado, eu consigo, sabe, falar, olha como elas se parecem comigo, olha como eu me pareço com elas. Eu acho isso o máximo. Ô, Sara, vou tacar um fogo no parquinho, até porque Susequinde acabou de chegar, aí disse que ama a gente. Então, eu amo Susequinde. Eu também. E aí tive a chance de estar com ela na minha graduação, no mestrado, pessoa sensacional. Mas eu estou só brincando. É minha amiga. Susequinde é minha amiga. A primeira vez que eu tive a primeira vez, ela é histórica. A primeira vez, eu achei importante dizer isso. A primeira vez, Cláudia, que todo mundo me convidava para fazer um monte de coisa, para dar aula, para fazer coisa. A primeira vez que eu recebi para dar uma aula no ensino superior, quem me pagou foi a Maria Luísa Susequinde. Então, aí eu quero dar uma provocada, porque eu sei do trabalho que o Susequinde faz, meio que de desconstrução dessa estrutura dentro da universidade, né? A universidade tem uma estrutura que, para mim, me parece, eu não só como sapatão, mas como professora de educação básica, eu vejo uma estrutura muito viciada. E aí eu vejo uma Sara Wagner York, uma Meg Rayara, sabe, chegarem na universidade e falar assim, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, ó. A gente pode pensar de uma forma diferente e a gente pode estruturar esse pensamento acadêmico numa outra linguagem e por uma outra ótica de acolhimento, de compreensão, de tratamento de alguns indivíduos que me parecem que não têm muita voz aqui dentro. E aí me parece, não sei, mas me parece que você fazendo esse tipo de trabalho, né, lá na UERJ, com a Câmara e tudo, me parece que é algo nesse sentido de tentar trazer não só corpos dissidentes, como vozes dissidentes para dentro desse espaço acadêmico. É isso mesmo, Sara? Essa é a tua intenção? É isso. A gente vai ali, Claudinha, é uma luta e é uma coisa imensa que a gente derruba cotidianamente. A Câmara, por exemplo, a grande maioria são mulheres pretas. Né? Então, assim, eu já tenho possibilidade de um diálogo facilitado, eu estou falando com mulheres pretas, é completamente diferente de estar lutando com mulheres brancas, que é completamente diferente de estar falando com homens. Né? Quando eu tenho que disputar algum tipo de narrativa com homens cis, não interessa se são gays ou héteros, geralmente isso é uma discussão muitíssimo frustrante, porque os acionamentos são terríveis diante do corpo feminino, principalmente se for um corpo feminino travesti.
porque tem um ranço mesmo da mulher e da possibilidade do que essa mulher pode se compor para ser, né? O que eu estou dizendo é que, por mais que a gente faça, e talvez os meus trabalhos eles sejam trabalhos eu me cobre tanto, o tempo todo, Cláudia, eu não tenho que provar, eu tenho que provar que eu dou conta daquilo e de mais coisa. Por exemplo, eu não posso chegar numa aula de Derrida, por exemplo, como uma que eu estava agora, e não ter sacado, olha isso aqui, e não ter isso aqui sacado, por exemplo, a Butler para a vida psíquica do poder, lida, relida, prelida e adequada. Isso aqui está na minha mesa para hoje, Claudinha. Isso aqui. Sabe, assim, são coisas que você precisa ter muito à mão, porque é muito fácil para mim pegar qualquer um desses caras e reproduzir o que eles estão falando. Qualquer hora. Qualquer hora. O difícil foi pegar o que esses caras estão falando, o que a Butler está falando, e falar, olha o que eu consegui ouvir do que Keila está falando. Keila Simpson, presidente da ANTRA. Ela falou a mesma coisa, só que ela falou desse jeito. E o tempo todo ter que fazer essa recorrência é muito pesado, gente. Então, o tempo todo eu trago um teórico, dois teóricos, três teóricos, e aí às vezes fica parecendo que eu estou querendo saber demais. Né? Eu não estou querendo saber demais, muito pelo contrário, eu queria saber tanto de menos, eu queria dormir e não ter a minha vigília rompida por esse momento de frustração, onde tem sempre alguém duvidando dessa possibilidade. E o corpo trans, ele aciona isso. Ele aciona uma luta com um amigo que fala assim, Sara, a gente te conhece, a gente tem vontade de te levar para casa, a gente quer ser seu amigo. Você dá essa impressão pra gente. Aí eu falei, o problema não é esse, o problema é que eu tenho muitas pessoas que querem isso, só que depois que elas entendem o que eu estou falando, elas falam assim, agora deixa para lá um pouquinho, deixa eu dar atenção para outra coisa. Só que a minha luta, ela não para. Eu estou repetindo a mesma coisa desde que eu me entendo por gente. A mesma coisa. É muito bonitinho desde que você não venha ocupar o meu espaço, né, Sara? É isso, né? Eu acho que mais do que isso. É assim, é muito bonitinho, mas agora a gente já pode mudar de assunto. Já falamos, já esgotamos. Falando que você é gorda, Cláudia, sabe? Assim, eu já entendi que você é gorda, tá bom. Agora vamos falar de uma outra coisa. Isso, vamos falar da saúde. Como se isso, sabe, naquele momento, modificasse toda a lógica do que a gente tem falado. Então, eu preciso falar de ômeno, mas também do fenômeno. Eu preciso falar da língua, né, do Lang e do Parole. Eu preciso trazer suas... O que eu vou ter que fazer mais aqui? Eu vou ter que reencarnar, eu vou ter que fazer Jesus Cristo, eu vou trazer Renato Carvalho, né? Jesus Cristo personificado, para poder chancelar o que eu estou falando. Porque tudo que eu falo de vários modos, de diferentes modos, para poder validar só uma coisa, que eu sou capaz de ser uma pessoa que pode dar uma aula interessante de qualquer coisa que eu estude, né? Sensacional. E aí, Sara, a gente já está, infelizmente, caminhando para o fim aqui, e aí a gente está fazendo... Nem eu. Você sabe que eu sou daquelas que trago para casa. Você sabe disso. Eu ainda cometi um erro gravíssimo, que era para entrar com a minha página do YouTube, eu entrei, acho que com a do Facebook, eu fiz o contrário, que é uma que não me ajuda muito agora, mas espero que muita gente veja, assista. Não, com certeza a turma vai acompanhar aí. E aí a gente está fazendo aqui uma sequência de lives que a gente começou no finalzinho de julho, e a gente está falando sempre... A Luli, a seguinte está dizendo aqui, ó, só porque eu cheguei vai parar, ninguém merece. Não, não é isso não, é porque a gente já está aqui há um tempinho, é uma honra ter Sara aqui, mas a gente sabe dos milhões de compromissos dela. E aí a gente está conversando aqui, sobretudo, desse espaço LGBT no cenário político atual, né?
Então, eu queria que você, do que você já viu por aí, etc., como é que você vê essas eleições de 2020, que são eleições de âmbito municipal, mas como é que você tem visto essas eleições no ano de 2020, com essa participação LGBT, sobretudo na participação de homens e mulheres trans? Você acha que está havendo alguma modificação? Não está havendo? Isso vai ser importante? É bacana a nossa comunidade começar a pensar nos nossos, centrar, aproveitar um pouquinho a discussão que o movimento negro faz sobre afrocentrismo e pensar um pouquinho também sobre LGBTcentrismo aqui nesse período eleitoral. Como é que você está vendo esse cenário aí, Sara? Cláudio, eu acho que a gente tem assim vários problemas que a gente precisa pensar. Eu acho que a gente precisa discutir urgentemente história. Eu acho que a gente precisa de aulas de história. A gente precisa entender como se deu o movimento preto na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos, como se deu o movimento negro no Brasil, que é uma assim. A gente está formando praticamente comboios de gente que critica dentro. E assim, sabe, parece que assim, eu, por vezes, quando eu vejo uma Lilian Schwartz ser comparada, assim, se tornar inimiga como Bolsonaro, eu fico louca, porque eu falo assim, peraí, o que é isso? O que aconteceu? Qual parte do filme que eu perdi? Porque eu não estou entendendo. Outra coisa, Djamila requer o livro, né, o direito, né, para passar livro, sabe? Assim, coisas que são do direito da pessoa física se tornaram, sabe, guias canônicos do bem fazer. É como se essas pessoas estivessem acima do bem e do mal. As pessoas esqueceram que é respeito. E eu luto por respeito. Né? Se o sujeito que é o livro foi publicizado, o problema é dele. Né? Não sou eu quem vai aqui fazer o governo do outro. Não sou eu aqui. Eu tentei fazer isso algumas vezes, me dei muito mal. Me dei muito mal. Me dei muito mal quando eu chamei um grupo para poder fazer um evento chamado Transmasculinizando, por exemplo, que era um evento só de homens, homens trans, onde a gente tinha um modo de fazer muito específico. Tivemos a ideia, eu, Bruna, pedimos licença à Keila e à Cime, e aí a gente fez todo o negócio, e isso foi, assim, horrível, porque eu, particularmente, fui acusada de toquentização de sujeito, do negócio. Mas assim, a gente chega num ponto que se você não fizer nada, você está invisibilizando. Se você fizer, você está toquentizando. E aí isso me deixou, assim, eu que sou uma mulher, vou voltar lá no início da nossa conversa. Eu não cheguei no Brasil pelas portas saí do Brasil pela porta dos fundos. Mas eu fui para a Inglaterra e eu não fui dar uma mamada. Sabe? Por mais que mamar seja lícito. Por mais que mamar seja lícito, e hoje, inclusive, eu defendo o meu direito a dar uma mamada, que era o que eu queria nessa pandemia. Mas, lembro, eu saí das portas dos fundos, retornei pela porta da frente, e retornei com uma história que é muito digna para poder ser acusado de uma coisa ou de outra. Né, uma toquentização ou de um negócio. Então a gente chegou num negócio que você vai mandar o povo estudar, que é o que eu tenho feito com muita frequência, vai estudar, vai entender por que o diálogo de racismo, branquitude, no Brasil é diferente do que é nos Estados Unidos. Sobretudo, vai estudar a história do feminismo negro-americano, né, para que a gente saia desse lugar, porque eu estou vendo coisas, Cláudia, que assim, que me machucou muito. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando assim, mas ela é uma mulher branca, você é uma mulher branca. Eu falei, não, você não pode estar comparando. Você não pode estar comparando uma travesti branca, não vou nem falar branca, Lilith, vamos colocar uma coisa mais bonita, diamante, com uma mulher. Não dá. Não dá, você não pode fazer essa comparação. E aí coloquei mais uma vez como a gente tem se tornado medíocre nas nossas discussões.
onde eu preciso justificar por que eu aliso, o que eu aliso o meu cabelo. Sabe, gente que eu conheci, que tinha o cabelo mais branco que o meu, e aí agora raspou, passou pela transição. Não dou conta de transicionar, não. Meu nariz está aqui, ó. É só comparar com o do meu neto. Então a minha história fala por mim, não é uma coisa ou outra que vai dizer de onde é a minha raiz, ou como que essa raiz é, ou como que ela funciona. Agora, os acionamentos que estão sendo feitos para deslegitimar gente que está do seu lado, isso tem sido extremamente grave. E aí eu vejo gente que é assim, muito querida, né? Gente muito querida, entrando pela política do cancelamento. Ora, e você acha mesmo que a minha intenção é essa? Eu ouvi de uma pessoa, você está gravando muita live, parece que você não entendeu ainda que o mundo está acabando, né, Sara? Eu ouvi isso de uma pessoa, eu falei, ao contrário, eu estou gravando muita live porque você não entendeu o que é ser avó. E tem um neto que mora a mais de 2.000 quilômetros de você, e que se eu tiver um Covid de hoje para amanhã, eu não vou durar nem um mês para contar a história, né? Eu estou sendo muito otimista falando disso, porque uma pessoa com triglicérides 1.000 não chegaria lá, e aí de repente eu estou tendo que justificar isso com a minha live. As minhas primeiras lives eram declarações de amor para o meu neto. Eu sei que ele, talvez, em algum momento, leia, ouça e saiba quem foi essa avó. Mas você está fazendo isso por quê, Sara? Estou fazendo isso porque quando eu encontrei o meu neto a primeira vez, a piada e o óleo viado foi dito. Estou falando isso porque 15 anos depois de encontrar com meu filho no aeroporto, tinha 15 anos que eu não via o meu filho. Meu filho que tem idade de muita gente que me critica ou é mais novo ainda. Gente que não sabe ainda o que é fazer as compras do mês para poder passar o mês. Meu filho, 15 anos depois, sem vê-lo, sem ver meu filho, eu encontro meu filho no aeroporto, eu fui dar um abraço de pai no meu filho, e no meio desse abraço, Claudinha, aquele abraço, sabe, que eu sinto o coração batendo junto com o meu coração, e aquilo, a vida fez todo sentido, e eu pensei, eu estou no paraíso. Antes de eu falar Zô, no paraíso, eu ouvi alguém falando, olha os viados, eles vão acabar com o mundo. Então é essa família que o tempo todo fica me acionando como se eu fosse de menor valor. E aí eu pergunto aqui, já que é para falar de gênero, sim, eu quero falar de um gênero, eu quero perguntar para a família, a minha família, ela vale menos por quê? O fato de ser avó vale menos por quê? O meu filho vale menos e o meu neto vale menos? E se eles não valem menos, se eles valem tanto qualquer outro, por que estão falando comigo ainda como se eu fosse uma sujeita de segunda categoria? E isso é insistente. Isso é nas redes sociais, muitas vezes, mas isso é no cotidiano. E eu sou morta. A gente fala dos dados da ANTRA, por exemplo, do relatório, que as travestis são mortas, o Brasil é o país que mais mata, mas eu quero que as pessoas saibam que a gente morre muito antes disso virar um número real. As pessoas me matam quando elas contam a minha narrativa e me tiram o direito de contar a minha história. Porque na minha história, eu sou a primeira da UERJ. E eu não sou a primeira da UERJ porque eu sou a primeira de fato lá dentro, mas porque eu consegui modificar a história para quem vem logo depois de mim. E para mim, uma pessoa que tem 45 anos, onde a gente ainda discute aí 35 como expectativa de vida, eu acho que isso significa dizer, olha, não é assim, sabe? Cada conquista vai ser dado um nome, cada conquista vai ser falada, isso tudo é muito caro para todos nós. Isso tudo é muito caro. A educação não pode seguir da mesma forma, Claudinha. A gente está entrando aí mais um mês na quarentena, uma quarentena mal feita, uma quarentena orquestrada por um Estado que é
assassino, um Estado genocida, que a gente sabe disso, e não está preocupado com a educação de ninguém. Ele não está preocupado com a educação de ninguém. Porque diante da morte, o mínimo que a gente faz, ou poderia fazer, era enlutar-se. E a gente está perdendo, inclusive, a oportunidade de se enlutar. Eu não posso sequer chorar por essas pessoas que estão indo. Não, Sara, mas agora está diminuindo a água. Qual a parte do seu corpo que você está pronto para perder? Não, agora então é só 700. Tá, então vamos tirar só um dedo para comprar. Se fosse só um, Sara, mas fosse minha mãe, seria 100% para mim. Né? Então, isso Claudinha, aí é muito relativo, né? Foi isso que eu fui fazer. Quando eu tive isso, eu entrei em pânico. A Maria Luísa, que é minha amiga, ela está aqui, ela foi uma das primeiras pessoas que eu fui falar, sabe? Que eu falei assim, eu acho que eu vou enlouquecer. Ora, e a coisa foi tão grave, Cláudia, que eu fiquei cega. Eu sou uma mulher monocular, eu fiquei cega dos 2 olhos. Eu perdi o outro olho naquele momento. Foram 3 dias de muita agonia, porque eu ouvia que era uma gripezinha, né? Era uma gripezinha. E eu falei, agora o que eu vou fazer da minha vida? A única coisa que eu queria fazer era abraçar alguém que valesse a pena. E aí eu pensei, meu último abraço, ele valeu a pena. Sabe quem foi a última pessoa que eu abracei, Claudinha? Nem imagino. Eu poderia deixar você chutar vários nomes, mas essa foto está no Instagram. A última mulher que eu abracei antes da pandemia e até hoje foi uma grande mulher, uma mulher que escreveu a mudança histórica no Brasil, chama Dilma Rousseff. Nossa! Foi na aula inaugural da UERJ. Sim, a aula inaugural da UERJ, Estava lá em verdade, cima. verdade, você estava lá. Eu, professor Lodi, Cláudio Gonçalves, a pró-reitoria toda, e eu e uma colega chamada Jamila, que acabou de terminar um curso do EGES, do IMS, curso que você fez também, e a Jamila falou, eu queria um abraço nela. Eu falei, então vamos, que eu também vou dar um abraço nela agora. E aí foi esse abraço. A gente fica pensando, a gente pode ter tido uma vida que pareça medíocre, mas as nossas vidas, elas fizeram a gente Sua acreditar que vida, aquela alegria valia a pena. sua vida foi qualquer coisa menos medíocre. Sara, eu estou muito orgulhosa de ter estado com você aqui hoje, de você ter tido a generosidade de compartilhar essa sua história, que a gente sabe que em muitos momentos te traz dor, te traz sofrimento, mas que também é a sua forma muito orgânica de militância, né, por todos nós. Né? E aí eu só posso lhe agradecer imensamente por ter aceito esse convite, por ter dado esse presente no dia de hoje. E aí eu vou trazer agora o meu amigo que fica aqui Posso no back. fazer um convite também? Lógico, lógico. Fazer o seu amigo, se você quiser também, que eu tenho. Eu sei que você que está doida para ele aparecer aqui. Bort, venha para cá com a gente. Eu sou fã. Olá, olá, tudo bem? Eu sou fã. A conversa de vocês, viu? Eu quero fazer um convite, porque Claudinha e Alexandre, eu aprendi muita coisa com vocês. E assim, se a palavra fala, o exemplo arrasta, um negócio assim, não é? Exatamente. E eu aprendi quando eu fui fazer, assim que eu entrei na academia, eu mandei um texto muito ruim para uma revista que era para para Luma Andrade. E esse texto voltou falando assim, faz isso, 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 arruma isso, isso, isso. E aí eu mandei. Foi o meu primeiro texto publicado. E foi. Eu prometi que eu não ia chorar, mas não dei conta. Foi o meu primeiro texto publicado. E foi um texto publicado por uma travesti. Alguns meses depois, o
Felipe Carvalho disse, Felipe Carvalho, meu colega da UERJ, disse: Sara, você vai, vamos fazer uma revista, um dossiê de pessoas trans. Eu falei, vamos. E aí eu convidei a Gabriela da Silva para poder. A Gabriela foi a pessoa responsável por corrigir o meu texto nesse dossiê de Luma. Então, a gente fez o segundo dossiê. Não foi pela ABER, mas foi um dossiê só de pessoas trans e travestis. Ali eu fiquei muito feliz, porque um dos primeiros textos que eu recebi foi da Sofia Fávero. E eu falei, é uma travesti que está lendo o texto de uma outra travesti para uma composição travesti. Eu falei, eu quero uma capa que seja de uma travesti. Pedi a capa para a Laerte, para a Redoc. Pede pouco, hein? Pede baixo, pede pouco. Aí eu pedi essa capa para a Laerte e em seguida para Lívia. A Lívia, que também é uma travesti, e a Laerte me mandaram a capa. Eu falei, nós somos subversivos. A capa chiquérrima da Laerte virou contracapa. E a capa, então, desconhecida Lívia, virou a nossa capa. E é assim que a gente tem trabalhado. Com potência de vida, com criatividade, mas, sobretudo, com espelhos de gente que faz educação como vocês. Você que é a inspiração aqui, mulher. Sem dúvida, muita felicidade. Muito bom, Sara, meu Deus do céu. Esse negócio vai ficar gravado, né, Xande? Pelo amor de gravadíssimo, Deus. gravadíssimo. A gente Muito precisa obrigado, rever. A gente precisa Obrigada rever. a vocês. Muito obrigada. Xande, fala um pouquinho aí da semana que vem. Quem é que vai estar conosco? Semana que vem a gente vai conversar com a Marlise Matos. A Marlise Matos é uma pesquisadora que fez uma pesquisa muito interessante sobre... ela é da ciência política e pesquisa gênero na ciência política, a participação das mulheres na política, e ela fez uma pesquisa muito interessante sobre violência política contra a Dilma, a última pessoa que você abraçou durante o processo de impeachment. E a gente vai partir disso para falar sobre violência política de gênero, né? Como é que a gente tem vivido nos últimos tempos uma violência mesmo política, né? Só a gente lembrar o que eram as imagens da Dilma, que retratavam a Dilma na época do impeachment, uma violência política direcionada para mulheres, né? E aí, pensando também como essa violência política se distribui de maneiras muito diferentes, né? E algumas mulheres vão ser ainda mais vulneráveis a formas mais cruéis e mais brutais de violência, né? Sim. Acabamos de receber um convite inverso maravilhoso. Olha, Susequinde está se convidando. Olha que maravilha. Vamos discutir junto aí. Vamos ajustar. É impossível não contar com você por aqui. Né, Xande? Sim, sim. Eu acho que é isso mesmo, Claudinha. Eu vou agradecendo, então, você, Alexandre, dizendo que eu vou estar atento, olhando a Marlise, e nessa torcida mesmo, de gente que fala mais ou menos a mesma coisa. Lembrando que o meu atual reitor aqui do UERJ é o professor Ricardo Oddi, que foi advogado da então, presidenta Dilma Rousseff. Deus, tudo comunista, gente. Tudo comunista, feminista, não vale nada. Ideólogos de gênero. Vamos ficar na mesma cela, hein? Vamos ficar na mesma cela. E no mesmo céu, pelo visto. Felizmente. Meus amores, muito obrigada. Vocês que estiveram aqui nos ajudando, dando essa força toda. Sempre que puderem, avisem aqui do conteúdo da nossa página, que tem sido trazer essas pessoas maravilhosas LGBTs ou não LGBTs, mas que discutem a política e estudos da área do gênero e da sexualidade. Muito grata pela participação de todo mundo. Um beijo. Obrigada, Sara. Beijo, Sara. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.